Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros. No programa de hoje, um Alotech, ou seja, uma startup ligada ao meio jurídico que traz na palma da sua mão toda a tecnologia integrada para dar mais celeridade a esses processos. E no programa de hoje você vai conhecer a história da Deep Legal. Vem comigo. Bom, Deep Legal, quero saber tudo e mais um pouco sobre o processo de ideação, até crescimento, enfim. De onde partiu essa ideia, Vanessa? Não, maravilha. Primeiro, obrigada por estar aqui, é um prazer estar com vocês, estar com todos os espectadores. E acho que a Deep Legal, ela é Eu acho que, como qualquer empreendedora, a primeira coisa, eu acho que a Deep Legal é um grande sonho, né? É uma grande vontade, assim, sabe? De transformar o direito no Brasil e de fazer as coisas diferentes dentro desse ecossistema jurídico, que é um ecossistema que, quando a gente pensa de uma maneira em geral, ainda é muito rígido e ainda é muito retrógrado, né? Fiquei sabendo que você é bacharel em Direito, então sabe como é que são as coisas, mas vamos lá. Dentro dessa questão, a gente tem basicamente duas histórias, né, sobre o processo de ideação da Deep Legal. Eu posso dizer que a gente tem a minha história e a gente tem a história do meu sócio, Raul, como pensador mesmo, de fato, nessa questão do Analytics. Na época, eu estava desenvolvendo um software jurídico, um RP jurídico, com todas as funções, para um escritório de advocacia em que eu era sócia, tá? Naquela época, porque a gente precisava dar mais eficiência, mais celeridade, mais tração, de fato, para aqueles nossos clientes que a gente tinha dentro do escritório. E isso envolvia desde um CRM básico ali, gestão financeira, gestão de processos e também essa questão do Analytics, que hoje em dia muita gente, inclusive, chama de jurimetria, que é aí uma nomenclatura, né, desde a década de 50, enfim, dos Estados Unidos, etc, tá? Essa é um pedacinho da história. Ficamos ali desenvolvendo esse software e aí, em paralelo, a gente não conseguia avançar com relação à questão lá atrás, lá em 2016, da inteligência artificial aplicada àquele volume de dados do Big Data jurídico. Eis que, um belo dia, chegou no meu e-mail um e-mail ali mostrando um MVP de probabilidade jurídica, de predição jurídica do estado de São Paulo. Eu achei aquilo incrível, conversava muito com o que a gente estava fazendo ali na época e falei, bom, eu quero escutar essa solução. E aí vem a segunda história, né, que é a história do Raul Figueiredo, meu sócio. Então, o Raul, junto com o meu outro sócio, Ricardo Rezende, que são dois engenheiros da Unicamp, e são nerds, né? E aí, dentro dessa coisa de ser nerd, enfim, eles trabalhavam, enfim, naquela época com outras coisas, só que na hora de passatempo deles, eles estudavam os dados jurídicos, né? E eles entenderam que tinha um motor de predição dentro desses dados jurídicos, tá? Nesse motor de predição, eles falaram, bom, a gente tem um negócio aqui, então eu acho que a veia empreendedora de um lado, né, e a veia empreendedora do outro. Então, tinha um motor de predição aqui, vamos encaminhar um pitch deck ali para Anjos do Brasil, que né, acho que todo empreendedor conhece bastante o pessoal de lá. E aí, com isso, esse e-mail chegou na minha caixa de e-mails, né, esse pitch deck, mostrando a solução deles. A gente conversou, liguei para ele, ele me apresentou, falei do meu projeto para ele falou do projeto dele pra gente, e depois de algumas semanas ali, a gente entendeu que a gente tinha que fazer esse projeto acontecer de uma maneira em geral. Eu saí do escritório, vim diretamente para a Deep Legal, né, e aí fiquei exatamente empreendendo na Deep Legal. Então, essa é a história. Só para entender, vocês são um aplicativo, vocês desenvolveram uma tecnologia ligada a aplicativo, software, como é que funcionou essa parte dos nerds? Legal. A gente costuma dizer que a gente é uma plataforma de inteligência artificial que monitora, compara e prediz processos judiciais. Vou explicar. Tá? Então, assim, a gente trabalha tanto com a web, né? Então, a gente tem um app que faz tudo isso pelo app, para as pessoas que quiserem e se forem clientes da Deep Legal poderem utilizar isso, também como no laptop. Por quê? Porque eu entrego um BI, eu entrego gráficos da Justiça Brasileira, tá? Então eu capturo todos os dados que existem nos diários oficiais dos Tribunais de Justiça do Brasil, organizo esses dados, porque os dados eles são muito desorganizados, né? E aí, com base nesses padrões, a gente tem ali muitas informações judiciárias, tá? Então a gente tem informações dos juízes, de assuntos, de problemas que acontecem no Brasil, e isso para muitas vantagens, né? Seja para uma vantagem
porcentagem do público em massa entender melhor a eficiência de um processo, perguntar como é que está um processo, porque muitas vezes ele não tem essa devolutiva do próprio advogado, seja para as grandes empresas, para elas terem mais eficiência, gastarem menos com contingência, fazerem mais acordos, seja para a própria política pública também, para poder desenvolver novas legislações, a exemplo da cannabis, a exemplo de outros medicamentos no SUS. Então tudo isso, os problemas eles vão resultar onde? No judiciário. Então, a gente analisando esse comportamento do judiciário e a gente analisando quais são os julgamentos, aonde que está polarizado esses julgamentos, enfim, graficamente, sem dúvida nenhuma. Então, todo esse contexto da jurisprudência. E aí, pegando um pouco esse gancho seu da jurisprudência, o advogado ele tem muito essa coisa de qual é a jurisprudência indicada para o meu caso. Então, a jurisprudência indicada para o meu caso é uma única jurisprudência que você pega a melhor e indica para o seu caso, ou de fato ela é mesmo aplicada no Brasil todo. Então, a gente consegue de fato entender a nível Brasil se aquele tipo de assunto ele realmente está sendo julgado favorável ou desfavorável a nível comarca, juiz, vara e etc. Tanto em primeiro quanto em segundo grau, tanto civil quanto trabalhista. Já ia perguntar das áreas, se a área de direito em específico é mais trabalhada ou não por vocês e como coexiste, quem sabe, a diferença de uma área para outra. É mais civil e não trabalhista? Sim, basicamente a Deep Legal, ela, vamos lá, a parte de monitoramento, ela pode monitorar todos os processos independente de qual área, tá? Quando você começa a falar de predição, né, que é esse modelo preditivo, entender se aquele processo ele tem chance de ganhar ou perder, aí a gente entra em processos que têm um determinado padrão, que tem um determinado volume. Só que hoje na justiça brasileira nós temos mais de 100 milhões de processos, mais de 1.200.000 milhões de advogados, então assim, é inclusive a maior justiça do mundo, né? Não só em questão de volume, como também em questão de financeira, então 2% do PIB do Brasil é alocado no judiciário. Então, em razão de tudo isso, a gente identifica padrões. Então, padrões para quem tem muitos processos. E geralmente muitos processos acontecem basicamente em 3 áreas: civil, trabalhista e execução fiscal. Execução fiscal temos muitas também, então a gente também atua nesse mercado. A diferença de uma Allotech para uma DeepTech, uma FinTech, quais são os pontos que você pode trazer pra gente? Você sabe que essa pergunta ela é muito interessante, né? Porque assim, a gente vê aí desde 2015, 2016 um crescimento exponencial, né? Embasado em toda a transformação digital que o mundo vem vivendo, né? Então a gente se relaciona de todas as formas hoje com os aplicativos, com os streamings, enfim, com tudo. A gente conscientemente ou não conscientemente, a gente tá aí, inserido no mercado da transformação digital. E isso vem acontecendo ao longo também de todos os mercados, né? Então você tem as fintechs que trabalham ali com toda essa parte da tecnologia, das facilitações, né, de todos esses bancos digitais, como é que a gente abre conta e não paga tarifa e cartão e todo esse negócio todo, né, ao acesso da população. As edtechs, né, na parte da educação. Então imagina na pandemia, se a gente já não tivesse as edtechs para as pessoas estudarem, então quantidade de cursos digitais, a quantidade de coisa legal que de fato apareceu, as próprias health techs, né, de saúde. Então assim, o plano de saúde hoje, a gente sabe o custo elevado que isso tem, as health techs vêm com uma nova proposta, onde os valores são menores, onde você também se encaixa, né, com relação a muitas possibilidades e tem N, né, gente? Mas assim, as Allotechs, o que são as Allotechs? São startups, de fato, que prestam algum serviço aí, algum tipo de produto ou serviço, na verdade muito mais produto, né, pensando em tecnologia, para o universo de jurídico, né, para o universo jurídico brasileiro, pensando em quê? Em dar eficiência, em dar atração, em dar escala, em deixar o direito mais simplificado, em deixar o direito mais acessível para o advogado e para a população de uma maneira em geral. Claro, isso é muito importante. Sim. A celeridade de muitas vezes processos, situações que as pessoas ficam de mãos atadas, passam anos para tratar sobre uma execução, sobre um processo e você fica ali amarrado, né, naquela situação. Mediação, conciliação também são meios de resolução de conflitos que a gente pode falar de uma Allotech tratar ou não necessariamente? Podemos. Hoje em dia nas Allotechs a gente tem diversas soluções que as Allotechs entregam e isso é uma coisa muito interessante, tá? Existe um dado da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, a B2L, que foi também estabelecida e foi criada nesse
nesse boom, né, das Lautechs de 2016, 2017 para cá, em que houve um crescimento de 300%. Então, o que são as Lautechs hoje? O que elas entregam hoje? Elas entregam essa parte de acordos, de visual law, elas entregam a parte de analytics, que é o que a gente faz, elas continuam entregando a parte de assinatura de documentos, de como é que você agiliza, né? Imagina, contrato de aluguel, várias coisas que as pessoas têm dores mesmo, de fato, ela entrega de fato essa possibilidade mesmo de facilitar o dia a dia, né? Então você tem Lautechs tanto de redes sociais, você tem analytics, que é o caso que a gente tem, você tem de prova. Então, assim, imagina que acontece alguma coisa com você, o seu WhatsApp, ele vale como prova? Entendeu? Então, assim, existem Lautechs que fazem essas validações, entendeu? De print no WhatsApp, de print no e-mail. Então, assim, hoje, de fato, são muitas categorias, né? Com um crescimento muito legal, com gente muito boa, fazendo realmente inovação para o direito. Vamos agora para um rápido intervalo, mas fica por aqui. Na volta, muito mais sobre essa história da Deep Legal, uma Lautech. É já já! E a gente fala também de um período pós-pandemia que trouxe mudanças significativas em várias, ou se não todas as áreas. Digitalização, que era inicialmente forçada, depois veio com tudo e a gente hoje depende. E não à toa o direito também precisou acompanhar, porque senão ia ficar muito para trás, não é? Exato, exatamente, né? Você vê que o Brasil ele já teve um boom em 2006, com a legislação, né, de processo eletrônico. E aí todo mundo começou, né, com essa coisa do processo eletrônico e tal. Hoje em dia, quase 100% dos processos judiciais são eletrônicos, mas a gente tem um problema aqui, que é cada estado brasileiro tem o seu software. Então, cada estado tem um software, cada estado tem um jeito de você entrar, tem um tipo de atualização. Então, para vários advogados ou pessoas, enfim, que trabalham com o universo brasileiro, dado que o Brasil é tão, né, gigante, díspare, exato, né, em noções continentais, em sotaque, em jeito, em absolutamente tudo, né, somos muitos. Você percebe que precisa mesmo, né, precisa dessa união, precisa dessa centralização. Então, existe também algumas iniciativas do poder público, né, através do Conselho Nacional de Justiça, para poder ter essa unificação de tudo, mas a gente acredita que isso ainda leva algum tempo, dado mesmo as dificuldades que existem no Brasil. Me recorreu aqui só expandindo mais esse assunto, mas a gente lembra também do marco legal da internet, das startups, sim, agora a questão das fake news que estão bombando. Sim. Então, tudo isso também está interligado, né, em regularização, a utilização do meio tecnológico e o jurídico também envolvido, ou seja, a gente tem realmente um conglomerado, digamos assim, de assuntos, de situações que vai começando sempre ali com a lei, afinal a legislação sempre acompanha a humanidade, né? Sim, sim. A história do direito também que traz isso bem claramente, isso também é super importante, né? Ver a evolução da internet ou do direito ou da sociedade caminhando de paralelo. Com certeza, com certeza, assim, o direito o homem existe, o direito existe. Sim. Né? Então, assim, e o direito como a gente vê hoje, ele é um direito que regulamenta fatos pretéritos. Então, a sociedade, na verdade, ela anda mais rápido do que o direito, né? Sim. Então, o direito tá ali correndo atrás. E tudo isso que você falou ainda tem muito mais. Como é que fica agora com todas as biotecnologias, a inteligência artificial, o ChatGPT? Então, como é que o direito também ele vai se posicionar com relação a isso? Não só na questão legal, né? Da escrita, da lei, etc. Mas como é que a gente também vai estar preparado, a gente como advogado, mas a gente também como pessoas, para poder lidar com a sociedade da maneira como ela está e para poder entender o direito e as soluções de tecnologia, na verdade, que o direito está pondo no mundo, né, no Brasil principalmente, para poder lidar com toda essa transformação digital.
olhando para um futuro médio e longo prazo, como é que você enxerga a Deep Legal, o desenvolvimento, como é que está a expansão também, exponencial, escalabilidade? Legal, legal. A gente, como empresa, a gente tem crescido 50% ao ano, né? A cada ano a gente tem aí um crescimento de 50%. Isso é um motivo de orgulho muito grande, porque dentro daquelas techs, né, que a gente comentou aqui, as low techs, elas ainda, eu diria que elas ainda estão numa fila, elas estão lá no finalzinho da fila, no sentido de crescimento de fato exponencial ou de recursos, tá? E é muito curioso, porque a gente sempre pensa e se questiona muito, mas por quê, né? Um mercado tão grande, com tanto dinheiro de fato investido. Então, sim, vejo uma questão de investimento aqui, sabe? De investidores olharem para as low techs, vejo uma questão de adaptação, né, muito forte, porque daí a gente tem uma questão de adaptação pelos próprios advogados, né, para eles utilizarem mais, várias pesquisas ainda mostrando no mundo todo que os advogados ainda estão reticentes à utilização, então a necessidade de fato desses advogados utilizarem mais e também a necessidade da população utilizar mais, disso ser cada vez mais barato mesmo, tipo Low Tech Netflix, sabe? Sim, essa coisa toda. Exatamente, mas penso nisso o seguinte, como empreendedora, né? Vejo a gente crescendo 50% ao ano, vejo a gente tendo, né, muitas preocupações como empresas grandes com relação a ESG, né? Então, a nossa população ali dentro da nossa startup, ela já é majoritariamente feminina, em que pese os meninos serem techs, né, inclusive do estado do Piauí, a gente está aí povoando, né, vários lugares do Brasil, então a gente se preocupa muito com muitas coisas aqui, mas a gente teve uma rodada de investimento que foi em 2020, agora em 2023 a gente pensa em abrir uma outra rodada, e Vanessa, por que pensa? Porque a gente acompanha muito o que tem acontecido de fato no mercado, né, com relação às crises dos bancos, com relação ao próprio investidor brasileiro, ele segurar um pouquinho mais do dinheiro e entender qual é o cenário atual. E isso é muito, muito sério, as startups, não só Lawtechs, mas startups de uma maneira em geral. A gente prestar atenção no momento atual, se você realmente precisa daquele dinheiro, o que você vai fazer com aquele dinheiro, se de fato você já está ali no break-even, se você consegue esticar, eventualmente não pedir investimento agora e ir um pouquinho mais para frente, até porque eventualmente sua valuation ela vai estar melhor lá na frente do que eventualmente agora, que é um momento que o mercado ele tá, sabe? Será? Então a gente tem uma rodada que a gente quer abrir, porque a gente tem várias ideias exatamente para uma fase de escala, porque nesse momento nós estamos em tração. Por outro lado, como a gente tá no bootstrapping, né? A gente tá no break-even, então a gente fala, será que não é melhor estrategicamente a gente acompanhar o mercado, entender, deixar tudo isso que está acontecendo passar um pouco, e aí chega ali em 2024, depois de novo governo, depois de tantas coisas, a gente ir de fato para uma rodada que seja uma rodada matadora. Então eu acho que a gente pensa muito em tantas coisas, contexto, né? Exatamente, em tantas coisas que são importantes mesmo quando a gente empreende. Por exemplo, um formando, um bacharel, como é que faz o ingresso na plataforma? Também vocês fazem essa peneira via plataforma digital, tecnológica? Como é a entrada de um advogado, por exemplo, para trabalhar com vocês? Tá bom, vamos lá. Eu diria que nós, né, no sentido de entregável, a gente tem duas coisas, tá? Uma coisa é propriamente o Analytics para quem tem carteiras, para grandes escritórios, bancas, departamentos jurídicos e etc. Tá? Quando você tem um volume de processos judiciais, a gente importa esse volume de processos judiciais, passa a monitorar, passa a fazer predição, passa a fazer todo um acompanhamento daquela carteira de processos, indicar para acordos, fazer de fato um monitoramento diferenciado dessa carteira através da inteligência artificial. Isso é um ponto. O outro ponto tem a ver com a tua pergunta, que é um bacharel, um estudante, um professor, ou mesmo um advogado de cidades menores, né, que está começando a iniciar a carreira e etc. O que ele faz aqui? Ele pode consultar coisas, tá? Então imagina que como Big Data jurídico, ele pode consultar não sei, ele vai escrever uma tese sobre o SUS. Eu tô falando do SUS porque a gente fez um estudo recente, enfim. Então ele vai fazer uma tese sobre o SUS, de que qual é o medicamento ou os medicamentos, como é que o SUS ele se posiciona, ou a União Federal se posiciona sobre a possibilidade de você ter que bancar um tratamento que não está no SUS.
entendeu? Sim. É super interessante, é super relevante, isso salva vidas, enfim, e é o papel também ali do advogado. Então, com isso, ele pode fazer essa consulta. Ele pode fazer uma consulta para saber quais são os medicamentos, aonde que tem mais julgamentos favoráveis ou não. Então, ele tem a possibilidade de comprar planos, pacotes pequenos, né? Onde ele tem ali 50 consultas, 100 consultas, enfim, quantas consultas mensais ele vai querer por um preço muito atrativo, que cabe no bolso dele, porque ele é um recém-formado, de modo que ele possa interagir com a plataforma ou com o nosso aplicativo. Ah, legal, interessante. Dicas para quem sabe pensa em empreender no meio jurídico, enfim, o que você pode falar para esses empreendedores em específico? Olha, gente, eu diria que para qualquer empreendedor, assim, o empreendedor ele precisa ser muito resiliente, tá? Então, assim, primeiro que eu falo que tem que ter o bichinho do empreendedorismo, e depois ele precisa ser muito resiliente, porque assim, é uma montanha-russa. Então, todos os dias tudo acontece. Então, é o sistema que não funciona, é o cliente que saiu, é o cliente que entra, e ao mesmo tempo é uma conta enorme que você fecha. São muitas coisas que acontecem em um único dia, tá? Então, assim, eu acho que é pé no chão, resiliência, entender, ouvir muito o cliente. Assim, essa coisa do cliente no centro, ela é fantástica e ela é fundamental. Então, ouvir o cliente, ouvir o que o cliente traz para você. Se ele gostou do botãozinho, da corzinha, se ele gravar a experiência com o cliente, sabe? Sim. E entender se o cliente clicou no lugar certo, fazer os testes ABs, utilizar a metodologia, sabe? Essa coisa de estou sentindo que amanhã eu tenho que... Não dá para sentir. De fato, a gente precisa entender o cliente, usar tantos recursos de metodologia que existem no mercado para que você possa priorizar atividades, priorizar demandas e entregando aquilo, obviamente que com um planejamento que seja transparente, uma comunicação muito assertiva com o seu time, mesmo que o seu time tenha 2 pessoas, né? As pessoas precisam entender o que está acontecendo ali, você ser transparente também com o cliente, então não adianta você querer vender alguma coisa que você não tem, que você não consegue entregar para o cliente. Então, eu acho que o empreendedorismo ele é algo multidisciplinar, sabe? Que contempla de fato muitas coisas, mas eu insisto que a resiliência ela é a principal delas. Porque você precisa estar atento, você precisa entregar, você vai ter dias que você quer desistir, e vai ter dias que você acha que você tem a melhor ideia do mundo. E o empreendedor também, ele é sempre muito apaixonado pelo negócio, né? Sim, mas esse pé no chão, exatamente, é fundamental. Resiliência é uma palavra que eu também gosto, pra levar pra vida. E parabéns, gratidão também pela entrevista aqui, tudo de bom pra vocês, foi um ótimo exemplo de ser ouvido e quem sabe seguido pra quem precisa. Vanessa, obrigada. Eu que agradeço e agradeço a todos vocês, sucesso pra todos vocês. Obrigada, você também. E pra você que nos acompanha, muito obrigada aqui pela audiência, nós seguimos, claro, conhecendo cada vez mais o universo das startups, seja em qual área em específico for, né? Até o próximo programa.